servir a Deus. Mas que tipo de condições? A gente pede dons espirituais, a gente pede mais firmeza na palavra, nós pedimos mais firmamento em oração, mas a palavra vai ser invertida nesse momento, porque Jonas, ele vai pagar para desobedecer a Deus. Meu Deus. E tem muitos de nós, irmãos, que está pagando o preço da nossa desobediência. Verdade. Deus, ele é bem específico, ele fala para Jonas: Jonas, vai para Nínive, eu tenho algo para aquele povo. E a palavra, ela vai dizer que Jonas, ele vai para outro lugar. Jonas, ele é conhecido como o profeta preconceituoso, porque não era legal pregar em Nínive, não era gostoso pregar em Nínive. Nínive era uma cidade sanguinária, aonde as pessoas que guerreavam contra Nínive, uma cidade que ficava na Síria, elas eram prisioneiras, e os soldados de lá cegavam seus adversários e jogavam eles no meio da cidade. A palavra vai dizer que para você percorrer Nínive de ponta a ponta, você precisa andar 3 dias. Não é uma cidade pequena, é uma cidade grande, porque você percorrer ela a pé levava 3 dias. Então eles jogavam os seus adversários no meio da cidade, com os olhos já cegados, e eles tentavam sair da cidade, mas não tinha como. E Jonas sabia como que era o lugar, ele já ouvia falar como que era Nínive, e ele corria de lá porque ele sabia que lá ninguém ia dar crédito à sua mensagem. Jonas não vai fugir de Nínive por medo, mas ele vai fugir de Deus porque a mensagem dele não vai agradar, a mensagem dele não vai ser ouvida por ninguém, a mensagem dele não vai ser seguida, e ele tem a consciência disso. Jonas acende no seu coração que ele precisa ir para outro lugar, porque talvez a palavra a qual ele tem para pregar seja boa em outro lugar, mas não em Nínive. E desde já ele cria no seu coração um preconceito. Ele não quer pregar para um povo que não vai dar bola para a sua mensagem. Eu preciso dizer para você que, independente do lugar a qual Deus ele te enviar, você não pode ter medo da sua mensagem. Meu Deus. Porque a mensagem é Deus que coloca no seu coração. E se as pessoas vão querer ouvir ou não, o problema é delas. O importante é que a vontade de Deus, ela precisa prevalecer na sua pregação. Não interessa se você escolheu a mensagem mais bonita para pregar. O importante é o que Deus quer falar no coração das pessoas. Talvez o que você vai falar não é aquilo que as pessoas querem ouvir, mas é aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações. A palavra vai dizer que Jonas ele vai pagar para entrar num barco, e quando ele entra nesse barco, Deus ele começa a apertar a situação, ele começa a espremer Jonas. Do nada começa uma tempestade. Essa tempestade ela começa a afrontar o barco. Temos que entender que todas as vezes que somos desobedientes a Deus, Ele vai criar situações que nos espremem. Ele vai criar situações que nos apertam. Você tem que tomar cuidado se você estiver andando pelo caminho da desobediência, porque a desobediência ela faz com que tempestade surja ao seu redor. Meu Deus. Ela pode até não atingir você, mas ela vai atingir as pessoas ao seu redor. É verdade, Deus. A palavra vai dizer que Jonas ele vai descer para o porão, e quando ele desce para o porão, lá em cima, a tempestade é tamanha que quem está no barco começa a jogar as coisas para fora do barco, para que o barco ele fique mais leve. Porque se o barco ficar mais leve, ele vai só no sentido da onda, mas não dá para agir com leveza. Jonas está indo contra a vontade de Deus. Jonas está sendo desobediente. E muitas das vezes que somos desobedientes, o calo começa a apertar, a coisa começa a estreitar, começa a ficar difícil.
Porque somos conhecedores, Jonas é conhecedor, e ele sabe que ele está indo totalmente na contramão daquilo que Deus estabeleceu sobre a vida dele. A palavra vai dizer que quem está no barco não serve um só Deus, mas vai servir diversos deuses. E eles começam a jogar sorte, começa um a implorar ao Deus que ele serve, e eles começam a orar para os deuses pagãos a qual eles servem. E a palavra vai dizer que eles começam a tirar sorte, porque tudo que eles fazem no barco não dá certo. A tempestade cada vez mais aumenta. E precisamos entender que não fazer a vontade de Deus, depois que colocamos a mão no arado, traz tempestades aos nossos dias, traz tempestades à nossa vida, traz tempestades aos nossos caminhos. É verdade, Deus. Jonas está tranquilo, está tirando uma soneca debaixo do barco, mas lá em cima a tempestade aperta, a tempestade oprime, a tempestade assusta. E a palavra vai dizer que os homens que estão lá em cima vai tirar sorte. Meu Deus. Em meio a essa sorte, ela vai cair justamente em Jonas. Eles descem, eles acordam Jonas, e eles falam: quem és tu? O que você faz? Da onde você vem? Quem é você? Já falamos com todo mundo lá em cima e você é o único diferente aqui. Meu Deus. A única pessoa que não era para estar no barco era Jonas. O marinheiro já fez aquele caminho por diversas vezes. Todo dia ele colocava a mercadoria dele no barco e ele saía para ir para Tarsis. Mas aquele dia vai acontecer algo diferente. Algo vai mudar. Porque não é normal a tempestade a qual está assolando o barco. A tempestade começa do nada, o mar está tranquilo. Mas quando Jonas ele paga para entrar no barco, o tempo fecha. Começa uma tempestade do nada. E eles precisam saber a origem disso, porque não é normal isso acontecer. Talvez uma desobediência que a gente faz, ela muda totalmente o percurso da vida tranquila a qual estamos vivendo. Porque é difícil se manter alinhado na posição. É difícil se manter alinhado às vontades, porque servir a Deus não é uma coisa simples. Não é só colocar um terno, uma gravata e ir para a igreja. Você tem que entender que você vai brigar contra o inimigo, você vai brigar contra potestades, contra principados. Alguém do seu lado vai falar a palavra contrária, ou alguém do outro lado vai querer te deixar estagnado, querer te colocar para baixo, falar que é perda de tempo. Mas eu preciso dizer para você, dá para ser feliz servindo a Deus. Dá para ter tranquilidade servindo a Deus. Dá para ter paz de espírito servindo a Deus. Dá para curtir a vida servindo a Deus. Dá para ser alegre servindo a Deus. Dá para ter alegria servindo a Deus. Ah, mas ser crente é chato. Eles não aproveitam. Quem disse? Eles não se andam com o diabo. Mas eles aproveitam sim. Não se assentam na mesa dos escarnecedores. Mas aproveita sim. Dá para ser feliz servindo a Deus. Meu Deus. Dá para ser feliz servindo a Deus. Olha aí, ó. Você não precisa ficar todo o tempo ao lado de pessoas com palavras torpes para que você seja feliz. Você não precisa dividir camas e prazeres momentâneos para você ser feliz. Você tem que entender que a todo momento as pessoas estão querendo se encaixar em um grupo. E tem grupo a qual, se você entrar, você é desobediente. Você está no caminho certo, você está na rota certa. Mas a sua vontade de querer agradar os outros te tira da vontade de Deus. Você não precisa agradar o homem. Você não precisa ser bonito para o seu irmão ao lado, não precisa.
precisa colocar o seu melhor terno, o seu melhor vestido para agradar o irmão, não. Você precisa colocar o seu melhor terno. Você precisa colocar o seu melhor vestido. Você precisa separar o seu melhor louvor para alegrar o coração de Deus. Jonas não queria pregar em Nínive porque ele sabia que a mensagem dele não ia agradar. Para de se preocupar em agradar os outros. Se preocupe em agradar a Deus. Para de querer se preocupar no que os outros pensam, no que os outros vão falar. Isso não interessa. Assim, a sua desobediência espiritual vai criar tempestades na sua vida. Jonas estava no caminho certo. O problema dele é que ele era soberbo, ele era preconceituoso. Ele só queria pregar em terra boa. Ele só queria pregar em terra bonita. Ele só queria pregar em terra que era agradável à vista. Mas você precisa entender que servir a Deus é sair da posição de comodismo. Meu Deus. Você precisa entender que servir a Deus é sair da sua rotina normal e ir contra o inimigo. A cidade era sanguinária. A cidade era ruim, a cidade era cruel. Jonas sabia disso e Jonas não queria pregar lá, porque ele sabia que ele não ia ser aceito lá. Servir a Deus é comprar briga com Satanás. Servir a Deus é comprar briga contra as hostes espirituais. Servir a Deus é comprar briga contra principados e potestades. Servir a Deus não vai ser fácil. Não vai ser só um mar de rosas. Não vai ser só alegria. Não vai ser só sorriso. Mas também não vai ser só choro, não vai ser só lágrimas. Não vai ser só dias de tempestades. Não vai ser só dias de desespero. Dá para ser feliz servindo a Deus. Meu Deus. Dá para ter paz de espírito servindo a Deus. Paulo, ele vai escrever uma carta a Gálatas, a província da Galácia. Ele vai falar assim: olha, irmãos, busquem ter domínio próprio, mansidão, paz, fé, bondade, longanimidade, benignidade, sabedoria, tenha zelo na palavra. Busca ter bondade, amor próprio. Ele vai escrever essa carta à Galácia. E quando essa carta ela chega na província da Galácia, ela é um tapa na cara de quem está naquela igreja. Porque eles entendem que eles têm mais prazeres carnais do que dons espirituais. Falta domínio próprio. Falta mansidão. Falta longanimidade, falta benignidade, falta fé, falta bondade, sobra soberba, sobra inveja, sobra ira, sobra maldade, sobra lascívia, sobra prostituição. Tudo aquilo que vai contra o Espírito sobra. O que faltava em Jonas era comunhão. Porque que se Jonas tivesse mais comunhão, ele não se preocupava se iam agradar ou não a mensagem dele. Ele só se preocupava em pregar aquilo que Deus colocou ao seu coração. A palavra vai dizer que Jonas dá uma resposta, quem está no barco. E a resposta é: se vocês querem que a tempestade lá fora cesse, vocês têm que me jogar do barco. Os marinheiros eles vão se juntar e eles vão jogar Jonas do barco. Mesmo com medo, Jonas vai ser atirado do barco. E a palavra diz que quando Jonas cai no mar, Deus ele envia um grande peixe que engole Jonas. E o peixe vai levar Jonas cada vez mais para baixo. Jonas estava lá no alto. E por 6 vezes Deus ele leva ele para baixo.
É engraçado isso porque parece que Jonas está fazendo a vontade dele, mas no meio da desobediência dele, a vontade de Deus está se cumprindo. Porque Jonas ele desce para Jope, ele desce para o barco, do barco ele desce para o porão, do porão ele desce para o mar, e do mar ele desce para as profundezas do mar. A cada momento Deus está levando Jonas para baixo, porque ele tem que entender que mesmo que ele seja bom profeta, mesmo que ele seja bom no cantar, mesmo que ele seja bom no orar, ele tem que descer no grau da humildade. O evangelho, ele não te leva para o alto, ele te leva para baixo. Os degraus não são para o alto, eles são para baixo. Cada vez mais que você se tornar pequeno, cada vez mais que você se tornar humilde, maior é o Deus que vai operar na sua vida, maior é Deus na sua vida. Quando você achar que você está grande, que você está orando demais, que você está pregando demais, que você está intercedendo demais, que você está jejuando demais, aprenda a descer. Se torne mais humilde. Irmão, como você ora, nossa, que bênção. Irmão, como você prega, nossa, que bênção. Senhor, me diminua. Senhor, que eu me torne pequeno e que o Senhor cresça em meio à mensagem. Senhor, que eu me torne pequeno e que o Senhor cresça em meio à oração. Senhor, que eu me torne pequeno e que o Senhor cresça em meio à intercessão. Ninguém é salvo por si mesmo, são todos salvos pelo sangue que foi derramado na cruz. A humildade de Jesus foi tamanha que ele se entregou por nós. Precisou Jonas ser abocanhado por um peixe, ser levado cada vez mais para baixo, para ele orar, porque faltava oração na vida de Jonas. Você vai começar a ler Jonas, capítulo de número 1, você vai até o final do capítulo de número 4, mas quando chega no 2 você entende que Jonas era profeta, mas faltava para ele oração, porque a oração fortalece. Quando você está se sentindo fraco, você ora, e Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jonas precisou descer nas profundezas do mar para ele suplicar a Deus. Não espere Deus colocar tempestade na sua vida para você começar a conversar com Ele. Meu Deus. Não espere Deus começar a balançar o seu barco para você começar a orar, para você começar a falar com Ele. Não espere Deus colocar pessoas ao seu redor em leitos de hospital para você começar a orar. Não espere Deus te dar um chacoalhão espiritual para você falar com Ele. Para que esse negócio de querer só ir para a igreja bonita, para que esse negócio de querer só pregar em lugar bom. Jonas queria ir para a melhor igreja, Jonas queria pregar no melhor lugar, ele queria louvar no púlpito mais bonito, ele queria pregar na maior igreja que tinha. Mas Deus acorda ele e fala: hoje você vai para Nínive. Jonas é levado num lugar onde ele não quer ir, mas quando ele acaba a oração dentro da barriga do peixe, a palavra diz que o peixe vomita Jonas, e quando ele sai numa praia, e a praia que ele cai é justamente a praia de Nínive. Não escolha lugar para você pregar. Você precisa pregar no meio da sua parentela. Oh, crente chato, toda hora que ele vem falar de Jesus. A palavra diz que haverá dias em que o homem sentirá fome e sede, mas não de pão e água, mas sim da palavra de Deus. Seja chato,
mas mata a fome espiritual do seu irmão. Seja chato, mas mata a fome espiritual da sua parentela. Seja chato, mas não deixa as pessoas morrer espiritualmente do seu lado. Seja chato, mas tenha o pão da vida do seu lado. Seja chato, mas ande pelo caminho da verdade. Seja chato, mas ande no caminho de Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida. Seja chato, mas seja um chato que vai morar no céu. Jonas, ele olha e fala: é Nínive que o Senhor vai me mandar? É Nínive. Eu não posso ir lá porque lá não tem o melhor púlpito. Eu não posso ir lá porque lá eles não têm as melhores persianas. Eu não posso ir lá porque lá a Bíblia deles não tem um coro tão bonito. Isso é besteira. Meu Deus. O que tem que ser pregado é Jesus. O que tem que ser pregado é reino dos céus. O que tem que ser pregado é arrependimento. Não se preocupe se você não vai pregar no lugar mais bonito. Não se preocupe se você não vai vestir a roupa mais bonita. Mas do jeito que você estiver, pregue a palavra de Deus. Eu não sei para onde Deus ele vai te enviar, mas entre em Nínive e prega a mensagem dele. Entenda, Jonas pagou o preço da desobediência, mas quando ele chegou lá no fundo do mar, ele entendeu que não dá para fugir do chamado de Deus. Não dá para fugir do chamado de Deus. Você não vai conseguir fugir. Você não vai conseguir se esconder. Não dá para fugir de Deus. Os olhos deles estão sempre fincados no seu dia a dia. Se você fugir para o barco, ele vai mover a natureza. Ele vai criar uma tempestade. Ele vai te tirar do barco. Ele vai te colocar numa prisão de peixe, para que você converse com ele. Jonas, você não vai conversar comigo dentro do barco, mas você vai conversar comigo dentro da baleia. Mas comigo você vai conversar. E quando você entender o propósito que eu tenho para a sua vida, você vai começar a obedecer. Eu já vou entregar a mensagem, mas a palavra diz que quando Jonas termina de pregar, o rei assírio, Ninos, convoca a cidade inteira, faz um jejum. Eu falei, a cidade de ponta a ponta, ela é 3 dias para você percorrer ela. E Jonas vai percorrer esses 3 dias pregando. Quando a palavra ela vai chegar no rei, o rei fala: olha, é momento de mudar a casa. É momento de mudar a atmosfera do lugar. Nínive não vai mais ser conhecido como a cidade sangrenta, não. Mas Nínive, depois da passagem de Jonas, Nínive vai ser conhecida como a cidade que ouviu a voz de Deus. Não tenha vergonha e não tenha medo do lugar a qual Deus te enviar para você pregar. Porque depois que você sair desse lugar, Deus vai mudar histórias lá. Aleluia! A palavra vai dizer que eles fazem um jejum de pano de saco. Durante 3 dias eles vão jejuar. Quando Jonas sai da cidade, a ira de Deus cessa na terra. Não tenha medo no lugar que você vai pregar, porque o lugar precisa da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Mas Deus, por que você está me enviando lá? Porque a minha ira é grande naquele lugar. E aquele lugar precisa de arrependimento. Talvez você seja o Jonas dessa noite. Você esteja pagando
o preço da sua desobediência. Mas tome um posicionamento agora. Coloque no seu coração: Senhor, me perdoa. Eu vou pregar no lugar a qual o Senhor me levantou para ir lá. Porque vidas vão ser restauradas naquele lugar. Agradeço a oportunidade, as palmas louvem o Deus do Senhor.